Meu nome é Isabela Moura e esta é a história sobre como herdei uma maldição. Quando recebi a notícia de que minha tia-avó, Dona Esther, havia falecido e me deixado a antiga fazenda São Domingos, hesitei antes de aceitar. Não nos falávamos há anos e o pouco que eu sabia dela vinha de fofocas da família. Uma mulher solitária que raramente saía da fazenda, vivendo apenas com um casal de empregados já idosos. Diziam que o local era amaldiçoado, que algo terrível havia acontecido ali há muito tempo. Mas eu nunca fui de acreditar em superstições. Pelo menos não até pisar naquele solo vermelho e sentir o frio na espinha, mesmo sob o calor escaldante do interior de Goiás. A fazenda ficava perto de Formosa, uma cidadezinha com uma história recheada de mistérios e lendas. O cartório me enviou os documentos da propriedade junto com uma chave antiga de ferro. Com o coração pesado e munida apenas de coragem forçada, dirigi até a fazenda para ver com meus próprios olhos o que eu realmente tinha herdado. Ao chegar, encontrei uma construção decadente, suas paredes castigadas pelo tempo e pela umidade. O casarão era grande, colonial, lembrando o período áureo do café. Porém, o que mais me chamou a atenção foi o solo ao redor. Em vários pontos, manchas escuras, quase negras, tingiam a terra como feridas abertas. Lembrei-me imediatamente da conversa que tive na cidade, quando parei em um mercadinho para perguntar pelo caminho. "Você é da família Moura?" perguntou o atendente, um senhor idoso de olhar desconfiado. "Sim, vou ver a fazenda da minha tia-avó." Ao meu lado, uma senhora de coque, firme e óculos grossos, largou o pacote de arroz que segurava e murmurou: "Maldita terra manchada de sangue." Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, mas tudo o que consegui foram sussurros de outros clientes e olhares de pena. Agora, diante daquela paisagem sombria, comecei a entender o que eles temiam. Entrei na casa e encontrei um ambiente parado no tempo. Os móveis eram pesados, a madeira rangia sob meus pés e um cheiro abafado permeava o ar. No entanto, o que mais me perturbou foram os quadros na parede. Fotos antigas da família, mas com algo estranho. Em todas as imagens, mesmo as de diferentes épocas, havia sempre uma figura borrada ao fundo, como se alguém estivesse se esgueirando atrás dos retratados. No primeiro dia, explorei o terreno até o cair da tarde. Encontrei o celeiro em ruínas, a senzala abandonada e, no extremo da propriedade, um pequeno cemitério cercado por uma cerca de ferro enferrujada. Algumas lápides tinham nomes familiares, outras estavam tão gastas que era impossível ler. A única coisa que todas tinham em comum era uma camada fina de terra escurecida ao redor. Naquela noite, fui despertada por um som estranho. O relógio marcava 3 da manhã quando ouvi passos pesados no corredor. Levantei-me cautelosamente, o coração martelando no peito. Ao abrir a porta, uma lufada de vento frio percorreu minha espinha, e o corredor estava escuro demais, mais do que deveria estar. Caminhei com cuidado até a escadaria e olhei para fora pela janela grande que dava vista ao pasto. Foi então que os avistei. Silhuetas disformes se moviam lentamente pelo campo. Não eram pessoas. Seus corpos eram longos demais, suas cabeças inclinadas de forma errada. Meu corpo congelou. Meu instinto gritava para eu correr, sair dali, mas algo em mim estava hipnotizado. Então, uma das figuras parou e olhou diretamente para mim. Não havia olhos, mas eu sabia que estava sendo observada. Acordei ao amanhecer, caída no chão do corredor. Minha cabeça latejava e minha camisa estava suja de poeira e sangue. Mas não era meu sangue. Desesperada, corri para fora. O pasto estava coberto de manchas escuras novamente. O solo respirava sob meus pés, quente e úmido, como se sugasse algo durante a noite. Foi então que ouvi a voz. "Ele ainda está aqui." Virei-me bruscamente.
Uma senhora de pele vincada e olhos fundos estava parada à beira da cerca. Reconhecia. Era a mesma do mercadinho. O quê? Perguntei a voz trêmula. Ele ainda está aqui. O homem que fez o ritual. Meu sangue gelou. Eu já tinha ouvido murmúrios sobre isso. Décadas atrás, um dos antigos empregados da fazenda teria sido flagrado praticando feitiçaria nos campos, realizando algum tipo de cerimônia com sangue de animais. Quando foi confrontado pelo dono da fazenda, prometeu vingança. Dias depois, o solo começou a escurecer. Gado morreu sem explicação. Colheitas apodreceram. O homem desapareceu, mas a fazenda nunca mais foi a mesma. Ela apontou para o campo. É o solo que o atrai. O sangue nunca desaparece e as almas também não. Fui embora naquele mesmo dia. Nunca mais voltei à fazenda São Domingos. Meses depois, vendi a propriedade pelo menor preço possível. Quem comprou? Não me interessa. Só espero que nunca tenham que ver o que eu vi naquela noite. E quanto a mim, ainda hoje, mesmo estando longe, às vezes acordo no meio da noite com o gosto ferroso de sangue na boca e a sensação de que algo ou alguém ainda me observa. Eu e minha esposa, Marília, sempre levamos uma vida pacata na nossa pequena propriedade rural no interior do Paraná. O sítio, herança dos meus avós, ficava nos arredores de Ponta Grossa, uma região cercada por campos vastos e grutas antigas que carregavam séculos de mistério. Nossa rotina era simples. Acordávamos antes do amanhecer, alimentávamos os animais, lavrávamos a terra e terminávamos o dia exaustos, mas satisfeitos. Foi numa noite de junho que tudo começou. O inverno chegava sorrateiro e o vento cortante parecia sussurrar segredos entre as folhas secas. Marília foi a primeira a notar algo estranho. Estávamos apagando as lamparinas quando ela me puxou pelo braço, os olhos arregalados, encarando a janela da cozinha que dava visão direta ao celeiro. Cílio, tem alguém lá? Segui o olhar dela e senti um arrepio percorrer minha espinha. No sótão do celeiro, uma janela pequena de madeira revelava uma silhueta escura, imóvel, olhando diretamente para a nossa casa. O coração disparou. Peguei minha espingarda e corri porta afora, mas conforme me aproximava, percebi que ali não havia ninguém. O celeiro estava vazio. Tranquei a porta por dentro, conferi cada canto, mas não havia nenhum sinal de invasão. Marília estava visivelmente assustada quando voltei para casa. E mesmo tentando acalmá-la, a verdade era que eu também começava a me sentir inquieto. Nos dias seguintes, a cena se repetiu. Sempre a mesma hora, sempre a mesma sombra na janela. Uma presença imóvel e silenciosa, nos observando com uma paciência doentia. Decidi investigar mais a fundo. Numa manhã fria, antes mesmo do sol nascer, caminhei até o celeiro armado com a espingarda e uma lanterna. Assim que empurrei a porta pesada, meu coração gelou. O chão estava coberto de pegadas de lama, indo e vindo em círculos erráticos. Mas o que mais me deixou nauseado foram as marcas de mãos. Elas cobriam as paredes do celeiro, arranhões escuros no tom amarelado da madeira envelhecida. Como se alguém tivesse se arrastado ali dentro, tocando todas as superfícies. Mas não havia porta arrombada, janelas quebradas ou sinais de que alguém houvesse forçado a entrada. Fomos até a cidade buscar ajuda. Conversamos com o padre da paróquia, um homem idoso e sábio, que escutou nossa história em silêncio antes de murmurar algo que me deixou ainda mais apreensivo. Vocês moram perto dos buracos do padre, não é? Ele disse, referindo-se ao conjunto de cavernas misteriosas na região. Aquelas terras carregam histórias antigas, desaparecimentos, rituais, sombras que nunca deviam ser despertas.
Voltei para casa com a sensação de que o padre sabia muito mais do que queria contar. Ainda assim, não podíamos simplesmente abandonar nossa propriedade. Decidi agir. Preguei tábuas cruzadas na porta do celeiro, tranquei-o com a corrente mais grossa que encontrei e até cravei um prego bentinho no batente, como minha avó costumava fazer contra maus espíritos. Mas na manhã seguinte, o celeiro estava aberto. As tábuas arranjadas no chão, como se tivessem sido removidas sem esforço algum. A corrente jogada ao lado da entrada. Dentro, as marcas de mãos pareciam ainda mais profundas. E agora, subiam até o sótão. Naquela noite, o medo finalmente me venceu. Enquanto Marília dormia, permaneci acordado na sala, minha espingarda no colo e os olhos pregados na janela. A madrugada avançava e pouco antes das 3 da manhã vi novamente a figura sombria na pequena janela do sótão. Mas dessa vez algo estava diferente. A escuridão dentro do celeiro parecia mais densa, pulsante. A sombra não era apenas uma silhueta distante, ela se moveu. Então a porta do celeiro rangeu e começou a se abrir sozinha. Meu sangue gelou. Aquilo não era humano. Algo ali dentro nos observava todas as noites e agora queria se revelar por completo. Não esperei para saber o que era. Acordei Marília e, sem hesitar, saímos com o carro, deixando tudo para trás. Nunca mais voltamos ao sítio. Vendemos o terreno meses depois para um investidor da cidade, que mencionou casualmente que não tinha intenção de morar ali. Apenas queria a terra. Nunca soube se ele também viu a figura no sótão. Mas no fundo, tenho quase certeza de que sim. Pois, em uma noite sem motivo aparente, o celeiro foi encontrado em chamas. Nenhuma casa em volta pegou fogo. Nenhum raio caiu naquela noite. E ninguém viu quem, ou o que, ateou o fogo. Sou arquiteta e restauradora e há anos trabalho na recuperação de construções históricas, mas nunca vivi nada tão perturbador quanto o que aconteceu na Casa dos Montenegro, uma antiga fazenda colonial nos arredores de Diamantina, em Minas Gerais. Era um casarão imponente, construído no século XIX, com paredes de taipa e janelas de madeira que rangiam ao menor sopro do vento. A casa fora adquirida por um casal de Belo Horizonte que sonhava em transformá-la em uma pousada. Meu trabalho era restaurar o imóvel sem comprometer sua estrutura original. Na terceira semana de obra, enquanto verificava a estabilidade das paredes no sótão, percebi algo estranho. Meu assistente, João, bateu no reboco e ouviu um som oco. Aquela parte da parede parecia diferente do restante da construção. Curiosa, decidi investigar. Com cautela, retiramos cuidadosamente a camada de madeira e barro que cobria o espaço. O que encontramos por trás daquela superfície me fez gelar até os ossos. Era um pequeno cômodo, fechado por tantas décadas que o ar ali dentro era denso e seco. No centro, um berço coberto de poeira permanecia intacto, como um fantasma de uma infância há muito esquecida. No chão, espalhados, pequenos brinquedos de madeira, bonecas de porcelana de olhos gastos, carrinhos enferrujados. Tudo parecia congelado no tempo, como se alguém tivesse saído dali às pressas. O mais inquietante era um detalhe no berço. Os lençóis encardidos ainda estavam ali, alinhados como se uma criança tivesse dormido ali na noite anterior. Os operários se recusaram a tocar em qualquer coisa. João apenas murmurou baixinho: "Isso não é coisa boa, não." Eu tentei racionalizar o achado. Talvez fosse apenas um quarto de criança que fora selado por algum motivo trágico da família Montenegro, uma doença, uma morte prematura. Mas algo dentro de mim já sabia que aquela explicação não era suficiente. A primeira noite depois da descoberta foi perturbadora. Embora estivesse hospedada na parte térrea do casarão, comecei a escutar sons na madrugada. Risadinhas infantis ecoavam pelos corredores. Primeiro,
Achei que fosse o vento passando pelas frestas, mas então ouvi algo ainda pior. O som de rodinhas deslizando no chão. Levantei rapidamente, caminhando pelo casarão apenas com a lanterna do celular, e ao chegar ao corredor principal, senti meu coração parar. Ali, no meio do caminho, estava um pequeno cavalo de madeira. Eu tinha certeza de que aquele brinquedo não estava ali antes. Passei a madrugada em claro. No dia seguinte, ao comentar o que havia acontecido com João, ele ficou pálido. Melhor a senhora parar com essa obra. Tem histórias sobre essa casa, mas os antigos evitam falar. Só sei que há muitos anos um menino sumiu daqui e nunca mais foi encontrado. A família silenciou tudo, mas dizem que ele ainda vive por aqui. Engoli em seco. Seria possível? No decorrer da obra, os eventos se intensificaram. Objetos mudavam de lugar. Pegadas pequenas apareciam no assoalho recém-varrido. Risadas e sussurros me seguiam pelos corredores. Uma noite, vi claramente a sombra de uma criança correndo pelo salão principal antes de desaparecer entre as paredes. Os trabalhadores começaram a abandonar o projeto. A atmosfera da casa tornou-se pesada, como se algo ou alguém estivesse furioso pela nossa invasão. Foi só quando decidi trancar aquele quarto novamente que os fenômenos diminuíram. Lacrei a porta com tábuas de madeira, como havia sido encontrado antes. Na última noite antes de deixar a fazenda, tive um último presságio de que aquela presença ainda estava lá. Enquanto preparava minhas malas, olhei para a cama e senti um arrepio congelante. Sobre o cobertor dobrado cuidadosamente, alguém havia deixado um pequeno carrinho de madeira. Era o mesmo brinquedo que eu tinha visto na primeira noite. Saí dali às pressas e o casal que comprou o imóvel nunca mais me procurou para concluir a obra. Talvez tivessem desistido. Talvez simplesmente tenham sentido a mesma presença que eu. Mas de uma coisa eu sei: a criança nunca foi embora. Meu nome é Elias, e minha família vive há 3 gerações nos campos vastos do interior de Goiás, administrando a fazenda Morro Vermelho, um pedaço de terra centenário que já viu secas, pragas e mistérios que poucos ousam mencionar. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquele mês maldito. Tudo começou com a perda do primeiro animal. O velho trovão, um touro forte e imponente, cujo corpo foi encontrado em meio ao pasto, sob uma lua pálida e fria. A cena foi perturbadora. Sua pele macia e enrugada como couro ressecado, olhos cavados como se algo houvesse sugado toda a sua essência para além da carne. Nenhum sinal de predadores, nenhuma marca de luta, apenas aquele cadáver esvaziado, um invólucro seco e sem alma. Meu primeiro instinto foi chamar o veterinário mais experiente da região, Dr. Arnaldo, homem cético e de poucas palavras. Quando viu o animal, coçou a barba grisalha e engoliu seco. Nunca vi nada assim, Elias, disse ele encarando a carcaça com uma inquietação que não lhe era costumeira. Isso não foi doença, mas também não foi bicho. Nunca vi predador deixar uma presa assim, vazia. Deixei o assunto de lado, tentando encontrar alguma lógica. Talvez algo estranho na alimentação, algum problema na irrigação da fazenda. Mas então, na noite seguinte, mais 2 bois foram encontrados exatamente da mesma maneira. O corpo seco, os olhos sumidos, as entranhas inexistentes. A coisa estava se repetindo. E então, a sensação começou. Essa presença pesada nas noites escuras, o vento sussurrando entre as árvores, carregando um cheiro metálico, estagnado. Os cachorros, sempre valentes, começaram a uivar para a escuridão e a recuar, como se temessem alguma coisa à espreita nos campos. Na terceira noite tomei uma decisão. Armei-me com minha espingarda e resolvi montar vigia.
Subi no celeiro, de onde podia ver o pasto inteiro, iluminado apenas pela lua e pelo brilho amarelado e fraco das lâmpadas do curral. O silêncio era quase absoluto, não fosse pelo coachar distante dos sapos e pelo farfalhar do vento cortando a palha alta. Foi quando vi, às 3 da manhã, um movimento estranho entre as árvores da mata densa. Sombras, retorcidas, fluídas. No início pensei que fossem lobos ou mesmo ladrões, mas então percebi sua forma, esguias demais, rápidas demais. Moviam-se de maneira errante, mas coordenada. Como se soubessem exatamente onde estavam indo, como se já tivessem estado ali antes. Meu sangue gelou quando um dos bois no pasto começou a se debater, urrando em terror absoluto. As sombras deslizaram até ele. Não corriam, não tropeçavam. Simplesmente se moviam como se fossem parte da própria noite. Algo brilhou por um momento no meio delas. Um lampejo fosforescente de olhos ou dentes, não sei dizer. O boi caiu. E então, o pior aconteceu. Elas perceberam minha presença. Fiquei imóvel, coração batendo como um tambor descontrolado. As sombras se ergueram devagar, como se espreitassem o vento, e então se viraram para mim. Aquele instante pareceu infinito, a escuridão respirando ao meu redor. Eu não podia ver seus rostos, se é que tinham algum, mas sabia, no fundo da minha alma, que estavam me vendo. Foi o farfalhar na escada do celeiro que me fez reagir. Um som baixo, rastejante, subindo pelas tábuas velhas e rangentes, desacompanhado por qualquer figura visível. Meu corpo agiu antes da mente. Disparei um tiro na direção da escada. O clarão da pólvora iluminou o ambiente por um instante, mas quando a fumaça se dissipou, não havia nada. Apenas o eco do estampido se dissipando na noite. Corri para a casa principal, coração descompassado. Tranquei portas, janelas, tudo. Naquela noite, o sono não veio. Na manhã seguinte, uma coisa estava cravada na terra seca, bem diante da varanda. Um feixe de couro, grosso e ressequido, como um pedaço de pele arrancado à força de alguma criatura que eu nunca quiseria ver de perto. E ali, no meio da marca esbranquiçada de chão queimado, onde aquilo repousava, havia algo ainda pior. Pegadas, não humanas, não animais, mas pegadas profundas e longas, como garras escavando a terra, indo na direção da floresta. E, pior, voltando de lá. Nessa mesma tarde, reuni minha família, arrumei nossos pertences e deixamos a fazenda Morro Vermelho para trás. Quanto aos bois que ficaram, dizem que suas carcaças surgiram espalhadas pelo pasto em poucos dias, todas vazias, enrugadas, esvaziadas como sacos velhos de couro. A fazenda ainda está lá, abandonada, intocada. Alguns dizem que, em certas noites silenciosas, se você se aventurar muito perto dos campos, pode ouvir sussurros, baixos e distantes, chamando, esperando sua próxima presa.